O relato do evangélico que foi socorrido no umbral pelo Exu tranca-ruas. Ajude nosso canal, se inscrevendo, curtindo o vídeo, comentando, compartilhando para os seus amigos e doando qualquer valor através do botão Valeu. Samuel sempre acreditara que a morte seria o início de um triunfo. Em seus cultos, pregava com convicção: o servo fiel nunca verá as trevas, pois o Senhor o levará direto à luz eterna. Esse pensamento era a chama que o movia durante toda a vida. Ele nascera pobre, num bairro de periferia. Desde cedo, aprendera a enfrentar dificuldades, e quando encontrou a fé evangélica, sentiu que ganhará um norte. Tornou-se pregador com o tempo. Não era pastor oficial, mas era conhecido como Irmão Samuel, sempre pronto para evangelizar. Passava tardes inteiras nas praças, Bíblia em punho, exclamando palavras de fé. Mas, ao lado desse fervor, havia dureza. Samuel pouco conhecia da misericórdia que pregava. Chamava de perdidos aqueles que não compartilhavam da sua fé. Quando via vizinhos em rituais de umbanda, dizia em alto e bom som que eram servos do diabo. Para ele, tudo fora da sua igreja era engano e perdição. E assim viveu, ajudando muitos, mas afastando tantos outros com sua intransigência. A morte chegou numa madrugada silenciosa. Samuel dormia em seu quarto simples quando seu coração, já cansado, simplesmente parou. Não houve dor, apenas um sopro que se apagava. Ele acreditava que, ao abrir os olhos, veria anjos resplandecentes. Mas ao despertar, encontrou-se num lugar sombrio. O ar era pesado, difícil de respirar. O solo era lamacento, pegajoso, como se sugasse suas forças a cada passo. Um frio constante penetrava seus ossos. O céu era uma massa cinzenta sem estrelas. Gritos e gemidos ecoavam de todos os lados. Samuel estava no umbral. Não, isso não é possível, murmurou, olhando ao redor. Senhor, eu preguei em teu nome. Eu te servi. Por que estou aqui? Ao caminhar, percebeu figuras humanas distorcidas. Alguns arrastavam correntes, outros gritavam desesperados, muitos choravam em silêncio. Viu mulheres presas em laços de lembranças dolorosas, revivendo traições. Homens agarrados a sacos invisíveis, como se não conseguissem largar os bens que possuíam em vida. Crianças vagueando, perdidas em um choro sem fim. Samuel sentiu o coração despedaçar-se. Tentou orar, mas suas palavras ecoavam sem força. Era como se cada prece batesse em um teto invisível e voltasse para ele vazio. E então vieram as vozes. Fariseu! Hipócrita! Julgaste a todos e agora estás condenado. Eram ecos de suas próprias atitudes. Lembranças de quando condenara o vizinho católico que acendia velas. De quando chamou uma mãe de santo de feiticeira maldita. De quando riu de um espírita que falava em caridade. No umbral, não havia como se esconder de si mesmo. O tempo ali parecia não passar. Dias, meses, séculos. Samuel vagava em dor, sem esperança, até que um som diferente quebrou o ciclo. Ouviu passos firmes, como botas ecoando contra o chão lodoso. Mas não era som comum. Cada batida reverberava como trovão, impondo respeito até as trevas. Da sombra surgiu uma figura imponente. Alto, de capa negra que balançava como se movida por ventos invisíveis, chapéu de abas largas que ocultava parte do rosto, charuto aceso iluminando o olhar firme. Era o Exu tranca-ruas. Sua presença fez o umbral silenciar. As almas que gritavam retraíram-se. O ar pesado parecia abrir espaço para aquela autoridade. E então, pregador, a voz grave ecoou.
Achou que bastava gritar o nome de Deus e julgar os outros para garantir lugar na luz? Samuel recuou, tremendo. Tu és o inimigo. Disseram-me que eras feito das trevas, que eras o diabo disfarçado. Tranca-ruas riu, uma gargalhada que parecia estremecer as paredes invisíveis do umbral. Quantas vezes já ouvi isso? Disse, tragando charuto. Eu não sou teu inimigo, homem. Sou o guardião de caminhos. Se estou aqui, é porque teu clamor foi ouvido. Samuel, em prantos, ajoelhou-se. Eu não entendo. Eu preguei teu nome. Eu vivi para o Senhor. Por que estou aqui? Tranca-rua se aproximou lentamente, o olhar penetrando fundo. Porque a fé não é arma para ferir os outros. Não basta falar de amor e fechar o coração. Tu ajudaste, sim, mas também condenaste. Chamaste de demônio o que não compreendias. Apontaste dedos, julgaste, excluíste. O peso de tua intolerância te trouxe para cá. Samuel chorava como nunca. Eu não sabia. Eu acreditava que fazia o certo. E é por isso que estás recebendo uma chance, disse o Exu, estendendo-lhe a mão. Não vim te dar salvação fácil. Vim abrir o caminho para que aprendas de verdade. Com medo e esperança, Samuel segurou a mão do Exu. No instante em que o fez, sentiu correntes invisíveis se partirem. Tranca-ruas o conduziu. A cada passo, estalava os dedos e trilhas de luz surgiam no pântano escuro. As almas, ao redor, afastavam-se, como reconhecendo sua autoridade. Enquanto caminhavam, imagens do passado de Samuel se projetavam no ar. Ele orando com fervor por uma senhora enferma. Ele alimentando uma criança faminta. Mas também ele gritando contra vizinhos que faziam oferendas na esquina. Ele expulsando jovens da igreja por estarem vestidos de forma mundana. Ele chamando irmãos de outras crenças de adoradores do diabo. Cada lembrança feria como punhal. Vês? Disse Tranca-ruas. Tu falaste de amor, mas plantaste medo. Ajudaste alguns, mas afastaste outros. É preciso compreender que a luz não tem dono, pregador. Samuel chorava, pedindo perdão, reconhecendo seus erros. E ao longe, começou a brilhar uma claridade. Não era o cinza frio do umbral, mas uma luz quente, acolhedora. Tranca-ruas parou diante dela. Daqui em diante, não sou eu quem te guia. Ali estão irmãos que vão cuidar de ti, ensinar-te o que não aprendeste em vida. Samuel olhou-o com gratidão. Mas por que me ajudaste, se tantas vezes te chamei de demônio? O Exu tragou o charuto, deixando a fumaça se dissipar. Por que não trabalho para teu julgamento? Trabalho para a justiça. E justiça não é condenar. É dar a cada um o que precisa para crescer. Hoje, o que precisavas era de um empurrão para sair daqui. Do outro lado da luz, espíritos serenos o aguardavam. Um deles, de túnica clara, sorriu. Vem, irmão. Agora começa tua verdadeira caminhada. Samuel atravessou, envolto em paz. Mas em sua memória, a figura do guardião permaneceu. Tranca-ruas, firme na encruzilhada das sombras, lembrando-lhe que até no abismo existe quem abra caminhos. E assim, Samuel iniciou seu aprendizado no plano espiritual. Estudava, trabalhava ajudando outros recém-chegados, aprendia sobre humildade, tolerância e o verdadeiro amor universal. Nunca mais esqueceu as palavras do guardião. O céu não é propriedade de nenhuma igreja. É caminho de amor. E amor não tem dono. Se você gostou de nosso vídeo, não se esqueça de se inscrever, curtir o vídeo, comentar e compartilhar para os seus amigos.